Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Lucas Soares, sou aluno do ensino médio do segundo ano da Escola Instituto Nossa Senhora dos Anjos e vim fazer uma participação especial aqui no canal do Ângelo Góes, que é o meu professor. E vim explicar um pouco também do grande conflito que aconteceu no país da Cuba, que, logicamente, é a sua revolução. Bom, a Revolução Cubana ela foi liderada por Fidel Castro e seu objetivo era derrubar a ditadura imposta pelo governo de Fulgêncio Batista, instalada no país em 1952, por meio de um golpe militar. É lógico. Há a narrativa de que a revolução ela tinha uma certa índole socialista, comunista. Tal fato ele é falso, porque a revolução ela só surgiu como um movimento nacionalista em que Fidel Castro e a sua equipe ela queria derrubar Batista, colocar um presidente que fosse capaz de defender os direitos cubanos e assim acabar com a dependência de Cuba em relação aos Estados Unidos. Essa dependência ela acontece porque antes da Revolução acontecer, aconteceu em 1898 a Guerra Hispano-Americana, que se iniciou com um incidente forjado pelos Estados Unidos, onde ele alegou que um dos seus navios ele tinha sido afundado pela Espanha. E é lógico que pelo poder bélico dos Estados Unidos ele ser maior que o da Espanha, ele venceu essa guerra. E como consequência dessa derrota, a Espanha ela perdeu a posse das Ilhas Caribenhas e Cuba era uma delas. Logo depois, o país ele conseguiu, Cuba conseguiu a sua independência graças aos Estados Unidos. Mas essa independência ela veio com uma polêmica, que no caso é a Emenda Platt, que garantia que os Estados Unidos pudessem fazer livremente uma intervenção militar no país. Isso se ele se sentisse que seus direitos econômicos estivessem sendo afetados ali na região. Além de que ele restringia que a Cuba pudesse ter qualquer tipo de relação comercial com o exterior. E, ao mesmo tempo, as melhores terras da Cuba elas eram reservadas, elas eram propriedades das empresas norte-americanas para desenvolver o seu agronegócio. É claro que todos esses elementos da Emenda Platt só resultaram na crise financeira do país e a miséria da população que foi só se agravando e se agravando. O ponto de partida para a Revolução Cubana foi o ataque ao quartel de Moncada, que tinha uma grande quantidade de armas de fogo, mas, apesar de possuírem grande artilharia e terem roubado armas para dar suporte ao movimento, porque era esse o plano de Fidel Castro, era se infiltrar no quartel de Moncada, roubar a artilharia que possuía naquele lugar e assim armar o seu movimento armamentista. Apesar de tudo isso, o seu plano ele fracassou e muitos dos seus soldados, seus guerrilheiros, eles foram presos, mortos e também torturados. E apesar de Fidel ele ter escapado, ele foi encontrado depois, ele foi preso e foi condenado a 15 anos, mas depois de 2 anos ele foi solto. E quando ele foi solto, ele se isolou no México e lá no México ele iniciaria um novo plano para derrubar o governo de Fulgêncio Batista. No México, Fidel ele conheceu um dos seus grandes e principais aliados e um dos líderes de toda essa revolução, que no caso foi Che Guevara. Um revolucionário argentino que ele decidiu lutar ao lado de Fidel e seria um dos líderes da revolução. Dessa forma, Fidel ele criou o movimento 26 de julho. Esse nome todo, 26 de julho, ele faz justamente alusão ao assalto do quartel de Moncada, que aconteceu em 26 de julho, lógico. Dessa forma, Fidel e Che Guevara eles retornam para Cuba e assim eles iniciam novamente o movimento guerrilheiro. Os seus guerrilheiros eles foram pegos de surpresa pelo exército de Fulgêncio Batista. Eles foram derrotados, mas eles se abrigaram. Primeiramente, eles se abrigaram ali em Sierra Maestra, onde eles planejaram outra forma de derrubar a ditadura. Depois de eles derrotarem pequenas levas de soldados,
facilmente eles foram tomando cidade após cidade, e devido eles estarem em todo esse processo, Fulgêncio Batista ele acabou fugindo de Cuba. E em 1º de janeiro de 1959, seria o dia em que os guerrilheiros seriam vitoriosos e Fidel Castro concluiria esse processo de revolução em Cuba. E aí, em 1959, Fidel Castro, depois de toda essa situação, ele começou a atuar no país como primeiro-ministro, certo? E ele começou também a implantar diversas reformas benéficas no país. Elas são, por exemplo, a reforma agrária, a nacionalização dos bancos, a nacionalização da economia e também a alfabetização de toda a ilha. Essas reformas elas causaram desagrado aos Estados Unidos e causaram um rompimento das relações entre Cuba e os americanos. E também os americanos passaram a organizar estratégias para sabotar o governo cubano. Um exemplo disso foi o ataque americano em 61, que no caso foi a invasão da Baía dos Porcos. Nessa ocasião, essas ações dos Estados Unidos contra Cuba, elas só pavimentaram o caminho que levou a ilha caribenha a se associar com a União Soviética. Ou seja, foi depois que ela foi se tornar, de fato, socialista. Que essa sendo uma grande inimiga dos americanos. E em razão dessa aproximação de Cuba com a União Soviética, por causa das tentativas americanas de derrubar o governo cubano, a Cuba abraçou o comunismo como ideologia do seu governo. A aproximação de Cuba com a União Soviética, ela resultou em 62 em um dos capítulos mais tensos e delicados da história da Guerra Fria, que no caso foi a crise dos mísseis, que também aconteceu na Cuba. E de maneira rápida, a crise dos mísseis foi um período da história da Guerra Fria onde a União Soviética ela implantou mísseis na Cuba. E quando o Serviço Secreto Americano descobriu sobre isso, eles ameaçaram usar o poder bélico deles contra a Cuba. E nessa, a União Soviética ela quis fazer um acordo com os americanos para que impedissem eles de derrubar Cuba. E o acordo era retirar todos os mísseis. E em contrapartida disso, os americanos, os Estados Unidos, eles passaram a respeitar o governo de Fidel. E é isso, gente. Obrigado por ter assistido. Eu espero que eu tenha sintetizado um pouco do assunto. Espero ter ajudado, principalmente, muitos alunos aí que estão assistindo o vídeo. E espero também participar mais vezes aqui do canal do querido professor Ângelo. Eu espero ver vocês em breve e até mais.